Glória a Deus. Que bom estarmos num lugar onde Deus está conosco, na verdade, onde nós podemos aqui verdadeiramente buscar por nossas famílias, entender o que nós precisamos buscar, entender o que nós precisamos fazer mediante aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer por nossas famílias. Na verdade, o pastor falou aqui no início, existe uma responsabilidade sobre nós, cabeça de lar, Douglas, cabeça de lar, pastor, os cabeças de lares aqui. Existe uma responsabilidade sobre vós, mulheres ajudadoras, em nossa missão. Existe uma responsabilidade. Nós temos uma missão a cumprir por nossas famílias e temos que entender que isso é muito sério, tem um peso muito grande diante do Senhor. Temos que entender que o propósito de Deus para a família é algo muito grande e nós temos que tratar isso com responsabilidade, tratar isso com seriedade para que o Senhor nos dê a vitória. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 2. Jó capítulo 2. Vou ler a partir do verso 6. Verso 6. Glórias a Deus. Claro, quem está com a Bíblia, vamos acompanhar na leitura da Bíblia mesmo. E diz assim: E o Senhor disse a Satanás: Eis que ele está em tuas mãos, somente guarda a sua vida. Somente guarda a sua vida. E Satanás então saiu de diante do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do seu pé até o alto da sua cabeça. E tomou Jó um caco para com ele se raspar, e estava sentado no meio de cinzas. Disse-lhe então a sua mulher: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E então lhe disse ele: Como está acostumado a falar qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus, e o mal não receberíamos. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Você pode tomar seu assento. Nós vamos refletir um pouquinho, sobre a história de Jó. É bastante conhecida de todos nós, E eu peguei só esse pedacinho aqui do capítulo 2, quando já é a segunda vez, Capítulo 1 relata em que os filhos do Senhor se apresentam e Satanás também está ali no meio. O Senhor observa e fala: O que vieste fazer aqui, Satanás? Vim de rodear a terra. E aí Deus fala: Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, justo, que anda na minha presença, que se desvia do mal. E ali Deus foi falando as qualidades de Jó. Então Satanás fala assim: mas é porque o Senhor abençoa, o Senhor dá tudo para ele, tira tudo e ele vai blasfemar na sua face. E aí Deus toca em tudo, menos em sua vida. E aí a gente tem essa primeira parte onde Jó perde seus filhos, suas riquezas e seus servos. E aí existe uma segunda vez, os filhos se apresentam, Satanás também se apresenta, aqui já é o capítulo 2 onde nós lemos. Se apresenta novamente, o Senhor pergunta novamente: De onde vens? Venho de rodear a terra. Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, justo, que se desvia do mal. E aí aqui Deus já fala assim, e ainda que vocês tenham intentado contra a vida deles, tenha me incitado, tenha investido contra a vida dele, depois de Jó ter perdido seus filhos, suas riquezas e seus servos, ainda assim continua um homem temente a mim. E aí Satanás vem e fala como: mas toca na saúde dele, toca na vida dele, para ver se ele não vai blasfemar. E aí o Senhor
no capítulo 6, no verso 6 do capítulo 2 diz: eis que ele está em tuas mãos, somente guarda a sua vida. Mais uma vez o Senhor fala, somente guarde a sua vida. Queridos, depois de estar sem servos, sem filhos, sem riquezas, e o Senhor ainda permite agora ficar doente, úlceras, né? Alguns falam a lepra, a ponto de ter que se coçar com cacos de telha, sentado em cinzas, mendigando às portas da cidade. Vamos parar e refletir um pouquinho sobre nós agora. Quem de nós, talvez iríamos ter a mesma postura, a mesma conduta que Jó teve? Em tudo, no finalzinho do verso 10 fala: em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Porque Jó entendia, aqui no início, lógico, Jó não entendia muito bem o que estava acontecendo. São 42 capítulos, aqui era só o início. E Jó, com certeza, ali no início não estava entendendo muito bem, mas uma coisa eu sei que Jó já estava entendendo: tem Deus no negócio. Porque se Deus é o dono da minha vida, Ele está vendo isso. O Senhor está vendo tudo isso. O Senhor está vendo tudo isso. Então, quer dizer, existem propósitos, às vezes, em nossas vidas que nós não vamos entender. E muitas vezes no início, nós não vamos entender. Mas existem propósitos que estão no coração de Deus e o Senhor vai cumpri-los, independente de qual seja o meio. Certo? Douglas, é como se você falasse assim, fala para a Laís aí agora: esposa, pode falar, esposa, Deus tem propósitos para a nossa família. Laís, você responde para ele agora assim: esposo, seja qual for o propósito, eu estou contigo. Você consegue entender? Porque eu estou dando essa introdução para trazer uma realidade para dentro da nossa casa. Existia um propósito na vida de Jó, com tudo isso. Existia um propósito na vida de Jó. Só que havia uma família envolvida, né? Tinha toda uma família envolvida nesse propósito. E olha o que aconteceu, o que Deus permitiu: que essa família, o cabeça, perdesse seus servos, seus bens e seus filhos e sua saúde. 4 coisas: seus servos, seus bens, seus filhos e sua saúde. Então, como que o propósito é para a família? Como que existe um propósito para essa família? Deus estava tratando com Jó, Deus estava falando com Jó. Mas se eu entendo que Jó é o cabeça de um lar, eu consigo entender também que o propósito era para todos. Ah, Bruno, mas os filhos, as filhas, partiram. Ele perdeu, eles não vão viver, eles não estão vivendo esse propósito. Mas Deus tinha um propósito que eles não entendiam, que a mulher de Jó não entendia. E Jó também ali no início não entendia. Tanto que a sua mulher fala: ainda retens a tua integridade, no verso 9. Amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus e morre. Gente, isso é uma palavra muito forte. Muito forte. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o nosso Deus. Pastores, alguém amaldiçoar a Deus? Abrir a boca para falar assim: amaldiçoa a Deus e morre. Ó, é muita coragem, não é? É muita coragem amaldiçoar ao soberano, ao todo-poderoso. Ela em si não estava proferindo as palavras de maldição, mas ela estava falando: amaldiçoa você. Ela fala assim, né? Vai, amaldiçoa você. Mas para ela proferir essas palavras, fazer esse pedido para Jó, é porque dentro do coração dela, para ela Deus era terrível. Para ela Deus,
Esquece Deus, ó. De que adiantou ser justo, ser íntegro, ser reto, ser temente, se desviar do mal? De que adiantou, Jó? Olha aí, você não tem saúde, nós perdemos nossos filhos, nós perdemos tudo. O problema, queridos, um dos pontos que eu quero falar dentro da nossa casa, que eu estou falando aqui agora de Jó e sua mulher, um propósito que havia para a vida deles, e eles não estavam entendendo. Jó, creio eu que mesmo sem entender o porquê, ele entendia, tem Deus no negócio. Mas a mulher dele veio e fala assim, amaldiçoa Deus e morre, porque não vale a pena servir a Deus dessa maneira. Então, uma família, um casal que perdeu seus filhos, estava num momento muito difícil. Só que o problema, queridos, não é perder tudo. O problema não é ficar sem riquezas. O problema não é ficar sem saúde. O problema é não saber viver com o propósito que Deus tem para a tua vida. Ficar sem saúde, de vez em quando a gente fica. Ficar sem dinheiro, muitos de nós aqui parece que está sempre sem, não é? Ficar sem riquezas, ficar sem alguma coisa. E é ruim, é óbvio que é ruim. Eu sou cabeça de lar, sou autônomo junto com a minha esposa, e a gente vira e mexe está conversando, tem que correr atrás, tem que fazer, ela me chama minha atenção, você tem que fazer mais, porque o autônomo, se ele não correr atrás, o dinheiro não vem, né, Sérgio? Se a gente não, quem trabalha fixo tem o seu salário, pequeno ou grande, mas tem seu salário certo todo mês, então você sabe exatamente como. Agora o autônomo, ele não sabe se vai ter 10 mil ou se ele vai ter 100 reais, depende muito, né? Então, você fica ali, tem que correr atrás, tem que fazer, temos que correr atrás, porque você ficar sem a provisão financeira é ruim, ficar sem saúde é ruim. Agora, pior do que isso é não saber viver com os propósitos que Deus tem para a minha vida, para a minha família. Jó era um homem que cuidava da sua família, aos olhos de Deus íntegro, reto. Eu acho muito interessante que eu ouvi, pastor, por muitas vezes, as pessoas falando assim, porque o inimigo foi lá e pediu a Deus a vida de Jó, né? Mas não é não, se você ler, ele chega lá, e o inimigo chega lá, e Deus fala, o que está fazendo aqui? Vamos conjecturar assim, o que você está fazendo aqui? Eu vim de rodear a terra. Não é isso que o inimigo responde? Aí Deus fala, viste o meu servo Jó? Deus fala, viste o meu servo Jó? Não, o diabo não vai lá para pedir. Ele só estava rodeando a terra. Claro, o inimigo está sempre rodeando, procurando tragar, né, nossas vidas, sempre planejando alguma coisa. Ele também não foi lá assim, vou lá ficar quietinho e ouvir Deus falar. Alguma coisa ele planejou. Talvez Deus, que já conhecia suas intenções, já falou logo, já sei, você vai querer, né, ir contra a vida de Jó. Então Deus vai e fala assim, viste meu servo Jó? Deus apresenta Jó. E aí o inimigo começa a palestrar, conversar com Deus, e a história que nós já lemos aqui e a gente conhece. Havia um propósito em que, durante todo o livro de Jó, foi difícil para ele entender. Foi difícil para sua esposa entender. Mas o que Deus queria, o propósito principal, tem alguns propósitos que eu enxerguei, mas um que eu quero que você medite. Deus queria derrotar Satanás através da vida de Jó. Porque Satanás falou que Jó blasfemaria, Satanás falou que Jó blasfemaria na face do Senhor, Satanás falou que Jó esqueceria de Deus quando Deus tirasse tudo. Deus não tirou, mas permitiu Satanás tirar. E se Jó blasfemasse, se Jó murmurasse, se Jó
deixasse Deus de lado, fizesse como sua mulher falou, amaldiçoasse a Deus e morresse, o inimigo venceria. Certo? Por quê? O que ele falou seria uma verdade. Mas ele não é o dono da verdade é o Senhor. E aí, mesmo sem ninguém entender, Deus estava usando a vida de Jó para derrotar Satanás. Existem propósitos que você, na sua caminhada, não vai entender muito bem. Existem propósitos que você e sua família, você e sua esposa, você e seus filhos, Deus vai permitir algumas situações na sua família que você não vai entender muito bem. Mas tenha certeza de que Ele está no controle e que é Ele que tem esse propósito contigo, com a tua família, com a tua casa. Jó entendeu um pouquinho, a mulher dele não entendeu. A mulher dele não entendeu, tanto que falou essa palavra dura aqui. E aí, queridos, eu fiquei refletindo sobre isso. O propósito de Deus tanto era para a família, tanto era para eles, que nós conhecemos um Deus que é amoroso, é longânimo, não é? Mas Ele também é justo. Em alguns momentos Ele se ira. E nós já vimos Deus pulverizar povos que foram contra Ele. Nós já vimos Deus eliminar aqueles que se levantam ou blasfemam contra Ele. E a mulher de Jó, ela simplesmente falou assim, falou para Jó falar, mas como eu falei, lá no interior devia ser, eu estou cheio de vontade de falar, amaldiçoar a Deus. Mas ela falou para ele falar. E ela permaneceu ali. Por quê? Deus permitiu, o diabo tirou os filhos, tirou tudo, mas a mulher de Jó permaneceu ali. Então o propósito não era só para a vida de Jó, era para a vida dela também, era para aquela família. Por isso que eu entendo que o propósito era para aquela família. E existe um segredo aqui, algo tão forte que Deus um dia me fez entender, porque a gente às vezes foca, né, Jó, mas tem a mulher de Jó que fez isso, mas a mulher de Jó permaneceu ali, ela não é citada em momento nenhum mais, né? Ela é citada aqui e dali para frente ela não é citada mais até o final, não é citada. Mas ela estava lá. Ela passou por todos aqueles momentos, ela falou isso, mas estava lá, viva, vendo. Não sei se ao lado, não sei se em uma casa de parente, porque eles perderam tudo, né? Não tinha casa, não tinha... Mas ela estava viva, ela estava lá. De alguma forma ela estava vendo o sofrimento de seu marido. De alguma forma ela estava ali padecendo com ele aquela situação. E aí a gente pergunta, por que mesmo intentando amaldiçoar a Deus e morrer, a mulher de Jó ficou de pé? Porque, repetir, havia propósito para aquela família. E outra, porque Deus falou assim com Satanás, toca em tudo, só lhe preserve a vida, só não toque em sua vida. Ou seja, o que nós entendemos de maneira bem fácil, ou seja, você só não pode matar ele, não é? E só preserve a sua vida. Mas a mulher de Jó ficou viva, e foi viva até o final da história. E a gente conhece o final da história, quando Deus restaura tudo. Jó tem filhos novamente. Deus restaura tudo. Com quem foi? Era ela estava lá. Foi com sua mulher. Quando Deus falou para o inimigo, toca em tudo, só não toca na vida dele, automaticamente ele está falando, não toca na vida dela. Douglas, se Deus falar, não toca na vida do Douglas, automaticamente o inimigo não pode tocar na Laís. Não é verdade?
não toca na vida do pastor Leandro, automaticamente ele não pode tocar na pastora Carla. Porque no início de todas as coisas o Senhor falou: e deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma só carne. E Deus não foi específico com Satanás. Deus não precisou ser específico. Como assim, Bruno? Ele poderia ter chegado e falado assim: não toca na vida dele, mas também não toca na vida dela. Não poderia ser assim, para ficar bem entendido? Porque a partir do momento que nós, homens comuns, se fosse dada uma ordem a mim, né? Ó, você vai contra o pastor Leandro. Pode fazer tudo com ele, Bruno, menos tirar a vida dele. Eu, como humano simples e falho, eu iria fazer tudo, e até com a pastora Carla, porque o meu entendimento, Deus só falou, não toca na vida dele. Né? Deus só falou assim, não toca na vida dele. E aí é onde eu quero que você entenda, queridos, que os propósitos de Deus para a família, às vezes não, eu creio, são sempre gigantes, são sempre enormes, são sempre para fazer coisas grandes e maravilhosas na sua vida. E às vezes tem que ser de uma maneira que tem que te sacudir de uma maneira que você até não vai entender, mas tem propósito, não é à toa. Tem propósito, Deus não vai fazer isso à toa, porque Deus não vai fazer isso só porque Ele é mau. Uma que nosso Deus não é mau, né? Que Deus maldoso está permitindo isso. Não. Se Deus tem permitido algumas coisas, é porque tem propósito. Aqui no livro de Jó eu entendi uma coisa: se a minha família, se eu, como cabeça do lar, eu estou diante da presença de Deus, levo minha família à presença de Deus, o que vier a acontecer é permissão de Deus, tem propósito na minha vida. Se eu estou com a minha família no altar, o que acontece tem propósito, é permissão de Deus. Agora, a partir do momento que eu estou longe do altar, que eu estou longe de Deus, permitindo que a minha família esteja longe de Deus, o que vier a acontecer é consequência de estar longe de Deus. O mal que vier sobre mim é consequência de estar longe de Deus. Agora, quando eu estou perto, ainda que me sobrevenha o mal, tem propósito. Deus está comigo. Deus está com a sua família. Deus está contigo. E você precisa entender isso e não olhar para trás, não deixar que os seus façam como a mulher de Jó, intentar amaldiçoar, reclamar. Não deixe, ensine. Tem propósito, filho, tem propósito, filha, tem propósito, esposa, tem propósito, esposo, tem propósito. Calma, o Senhor está no barco, porque tudo está acontecendo, mas Ele está no controle. Ele está no controle. Ainda que o inimigo venha contra nós, o Senhor está no controle. Porque o inimigo sabe até onde ele pode ir. Se ele próprio, o inimigo de nossas almas, ele próprio entendeu a profundidade, né? Fugiu a palavra aqui, vou ficar na profundidade. Se ele próprio entendeu a profundidade de um casamento, por que eu e você vamos brincar ou tratar o nosso casamento, a nossa família de qualquer maneira? Deus não precisou falar, não toca nele, não toca nela. Bastou Deus falar, não toca nele, o inimigo automaticamente não tocou nela. Não tirou sua vida, nem doente ela ficou, pastor. Teve a dor de perder tudo junto com seu marido. Teve a dor de perder seus filhos. Mas nem doente ela ficou. Pelo menos a Bíblia não cita. Não cita. Tem propósito em tudo isso. Tem propósito em tudo isso. Deus tem estado contigo? Você sente que Deus tem andado contigo? Amém. Você tem conhecido Deus?
Você tem prosseguido em conhecer, como diz a canção, te conhecer, prosseguir em te conhecer, você tem prosseguido. Dia após dia você tem entendido que eu conheço, mas eu quero conhecer mais. Eu preciso de mais. Eu quero mais te conhecer, prosseguir em te conhecer. Eu entendo que todo o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, né, vai te fazer crescer. O processo pode até doer, mas com certeza você sairá aprovado no final de todas as coisas. E eu entendo que todo o propósito vai te levar para mais perto de Deus. E eu fecho aqui trazendo esse pensamento. Qual foi o propósito de Deus com tudo que aconteceu na vida de Jó, na família de Jó? Eu já falei, derrotar Satanás através da vida de Jó. Mas também para que Jó, mesmo sendo homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal, mesmo sendo este homem que o próprio Deus relatou, era o próprio Deus falando, o próprio Deus falando de Jó. Viste o meu servo Jó? Íntegro, reto, justo, temente a mim, se desvia do mal. Mesmo sendo este homem aos olhos de Deus, havia um propósito que Jó relata lá no capítulo 42, verso 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de te ver. Agora eu te conheço de perto, Senhor. Agora eu te conheço de te tocar, de te ver, de te ouvir. Eu conhecia só de falar. E mesmo sendo só de ouvir falar, Jó era tudo isso que Deus falou que ele era, ó. Só. Imagina o Jó turbinado agora do fim da vida. Um Jó que era temente, fiel ao Senhor, só de ouvir falar. E agora o Jó que passou pelo propósito, que entendeu o propósito para sua família, para sua vida, e teve tudo restaurado em dobro. Imagina agora este Jó falando de Deus. Imagina agora este Jó pregando a palavra de Deus. Um Jó que agora conhece a Deus de perto, de ver, de ouvir a voz do Senhor. Deus tem propósitos para a sua família que você ainda não alcançou, a sua mente não alcançou. Porque a gente imagina muitas coisas, mas Deus tem propósitos como este, que Jó nunca iria alcançar o entendimento. Mas no final, Deus mostrou para ele o que Deus tinha com todo este propósito. Eu não sei qual é o propósito que você tem vivido, que você tem esperado, ou que você tem vivido dentro da sua casa. Tenha uma certeza. Cabeça do lar, como eu fiz, exemplifiquei com o Douglas e com a Laís. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Mantenha-se na presença. Olhe para sua esposa, para os seus filhos e diga: calma, esposa, Deus tem propósito. E esposas, olhem bem no fundo dos olhos de seus maridos e digam: amém, marido. Seja qual for o propósito que Deus tem nisso tudo, eu estou contigo. E abracem seus filhos e caminhem juntos, porque o final já está no coração de Deus. No processo nós vamos até chorar, não vamos entender, mas no final nós veremos a glória do Senhor. Nós estaremos mais perto do Pai. Nós conheceremos ao Pai não só de ouvir falar, mas de experiências tremendas com Ele, mas de estar pertinho dEle, mas de ter uma intimidade com Ele, ao qual nós nunca tivemos antes. E sempre vai ter mais para cada um de nós. Porque, como eu disse,
Deus apresentou Jó como um homem íntegro, reto, justo, obediente a Ele e que fugia do mal. 5 qualidades, se eu não estou esquecendo de alguma. Deus apresentou 5 qualidades de Jó. E com certeza, se você ouvisse falar, Pastor Flávio, homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e foge do mal, qual seria a sua impressão? Um homem de Deus. Um homem que nós queremos estar perto. É um homem cheio de Deus, não é verdade? É um homem, o próprio Deus está falando isso do pastor Flávio. Vou ficar do lado dele, porque com certeza vou aprender muito. Mas mesmo este homem precisou passar por um processo, precisou passar por um propósito para conhecer mais ainda o Deus da vida dele. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, e que você esteja entendendo os propósitos de Deus para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus.